Olá, continuando a discussão sobre o Estado moderno, para a gente chegar então nessa aula agora sobre o Estado constitucional. Nós vamos trabalhar então ainda algumas características dessa modernidade. Por que que isso é importante, fundamental? Porque para a gente entender, né, o surgimento, a transformação desses direitos fundamentais, desses direitos humanos, o surgimento do constitucionalismo, né, é importante a gente entender essa estruturação de uma racionalidade moderna. Ou seja, como que o sujeito moderno, né, ele aprendeu a pensar. E o que que decorre dali? É óbvio que nessa modernidade, ou seja, nesses últimos 500 anos, tomando como ponto de partida 1492, né, é óbvio que ali muita coisa, né, boa e muita coisa ruim aconteceu. Nós estamos tentando identificar, então, essa racionalidade para entender, então, como que, no processo de transformação do Estado, né, que nasce absolutista e depois se transforma em Estado constitucional, e esse constitucionalismo que nasce liberal e depois se transforma em Estado social, um constitucionalismo social e democrático, né, como que nesse processo você tem ali infiltrações, né, você tem ali conquistas de direitos e como que aos poucos esses direitos vão sendo ampliados, né, até a gente chegar aí no final do século XX, início do século XXI, e até a gente chegar no momento atual, que é um momento de crise do Estado, de crise econômica, de crise do constitucionalismo, né, de grave comprometimento de direitos fundamentais. E como que a gente vai fazer, né, para continuar, para retomar esse processo de transformação, de inclusão, de proteção, de respeito aos direitos de todas as pessoas, né, independentemente de qualquer diferenciação que se queira inventar, que se possa fazer. Então, ainda continuando e finalizando nesse bloco agora, essa ideia dessa racionalidade moderna, nós já discutimos, primeiro, a uniformização, como que o Estado moderno, o direito moderno, ele é uniformizador, e isso traz sérios problemas, como que nós aprendemos culturalmente a estranhar o outro, a sentir medo do diferente, a expulsar o diferente, justamente nesse processo de construção dessa identidade nacional, dessa padronização, e como que aí, né, ramos do direito, como por exemplo o direito penal, vai surgir para isso, né, para punir, para excluir, para encarcerar, depois do século XIX, é muito isso, aquelas pessoas que não se adequam ao padrão, aos valores, né, impostos por esse poder central do Estado, que é a novidade do Estado moderno, que começa lá em 1492. E aí, então, em terceiro, depois nós vimos a lógica binária de subalternidade, como que isso explica muito da violência moderna, né? Só no século XVI foram cerca de 20 milhões de habitantes originários, né, da América assassinados, né, pelos invasores europeus, e tomando, nós já mencionamos, por exemplo, a invenção de determinadas categorias ou palavras que não existiam antes. Não existiam, por exemplo, índios, né? Não existem índios. Existem, são diversas civilizações, culturas diferentes. Só no Brasil nós temos mais de 400 idiomas. De idiomas indígenas são cerca de 270 idiomas. Né, com formas de organização, valores, filosofia, né, formas de organização social, familiar diferentes. Não é índio, não tem índio, você tem um monte de culturas, assim como você tem na Europa, na Ásia, na África e etc. Uma outra palavrinha de violência que foi inventada na modernidade é a palavrinha negro. Ora, não existem negros também. Negro é uma invenção de violência, é uma invenção de ocultamento. Assim como você oculta toda a diversidade dos povos originários nas Américas, milhares de povos, você oculta toda a diversidade de milhares de povos africanos. Né? Então aí, no lugar do senegalês, do Zulu, né, culturas diferentes, ali nasce, né, a civilização, ali na África nasce a filosofia, né, que depois vai para a Grécia. Né? Essa diversidade cultural, étnica, essa diversidade das formas civilizacionais africanas foi toda quando o europeu invade e começa a sequestrar pessoas e enviar essas pessoas em navios negreiros, né, com a morte de milhões de pessoas e a escravidão de outros milhões de pessoas, né, você começa a criar essa palavrinha de ocultamento, né, negro, que vai ocultar o banto, o zulu, o etíope, né, tantas culturas ricas, tantas formas de organização, de civilização diferentes. Bom,
Um terceiro elemento, então, que decorre desse é a lógica da linearidade histórica. O que é a linearidade histórica? A linearidade histórica foi algo que justifica muito, né, o início do surgimento do direito internacional, por exemplo. A ideia que se tinha, né, é que alguns ainda sustentam, que as diversas civilizações, as milhares de civilizações que existem, né, no planeta, elas estariam em graus distintos de evolução. Isso vai ser sustentado por filósofos modernos importantes, né, entre eles Hegel, que tem textos ou passagens de Hegel que são extremamente, né, vamos dizer assim, racistas, né, horrorosos, né, no sentido de falar de subalternizar, né, os indígenas, os africanos, né, menções assim de que a cultura africana, a história africana não tem nem que ser estudada. Isso está em Hegel. Né, e é lógico, então, que muitos desses pensadores, né, Hegel, Heidegger mais adiante, que vai falar que o melhor idioma para se fazer filosofia é o alemão. Olha, não tem menor cabimento isso. Primeiro, para poder falar uma coisa dessa, ele tinha que conhecer os milhares de idiomas que existem no mundo. Né? Não conheceu, é óbvio, né? Ninguém conhece. Você falar que um é melhor. Né? E outra questão, o idioma alemão, sem dúvida, é o melhor para fazer filosofia alemã. Não para fazer uma filosofia francesa, uma filosofia chinesa, não para fazer uma filosofia quechua, aimara, né, zulu, africana. Não. Né? Então aí está muito esse elemento do racismo. Né? Em Heidegger está presente muito do racismo epistemológico. Né? E dessa ideia de superioridade, que é a ideia da linearidade histórica. Para Hegel, então, você teria as diversas civilizações estariam em graus distintos de evolução, e o auge da civilização seria a civilização germânica. Né? Então, isso gera o quê, gente? Qual é a consequência prática disso que eu estou falando? Dessa racionalidade que ainda é repetida, muitas vezes nas escolas, etc. Né? Vamos falar, olha, se você tem uma civilização que é considerada o auge da civilização, as outras estão atrasadas. Quando você olha para o outro, se você se coloca no auge, o outro sempre será menos. Quando você tem uma perspectiva ruim em relação ao outro, você mata os corpos. É o que foi feito com milhões de pessoas durante muito tempo. Se você tem uma perspectiva positiva, você quer transformar o outro no que você é, num arremedo do que você é. Você quer civilizá-lo. Olha que horror. Né? Tem uma palavrinha que eu odeio, né? Que é essa missão civilizatória, né? Que coisa horrorosa. Né? Que você mata a alma. E quando você mata a alma da pessoa, é mais grave, porque você leva ao suicídio, ao desespero, né, ao consumo de drogas, ao alcoolismo. É justamente entre as populações originárias, que hoje estão organizadas, né, graças às redes sociais, etc., né, que são milhões espalhados pelo mundo afora, que esses povos indígenas, esses povos originários, na sua imensa diversidade filosófica, étnica, cultural, linguística, né, hoje chamam a atenção, né, para isso. Mas, infelizmente, é entre esses povos onde há mais suicídio, mais desespero, portanto, mais alcoolismo, mais consumo de droga. Você imagina o que você arrancar a alma da pessoa. Né? Então, a linearidade histórica, ela justifica, né, o porquê esse europeu terá essa missão, né, como se fosse uma missão bonita, civilizatória, de levar civilização, de levar direito. E aí intervém, matando corpos e matando alma. Né? Quando você pega, por exemplo, algo que é assim, arrepiante, de horroroso, que é o Conselho de Tutela na Organização das Nações Unidas, né? Que ainda existe, né? Não tem funcionado, mas que era a ideia é o quê? Olha, como você tem povos civilizados, você imagina a pretensão dos ingleses, né, ao transformar a Mesopotâmia. Né? Na Mesopotâmia se fabricava cerveja e vinho há 6.000 anos atrás. Né? De subordinar o Iraque à proteção dos ingleses, os indianos, a Índia colonizada de forma violenta pelos ingleses, né? E aí vai, né? Os impérios coloniais, né? E quando você cria uma justificativa civilizatória de extrema violência. Isso explica muita coisa na violação dos direitos humanos, né, em nível internacional e nacional, né, até hoje. E aí depois você tem outros elementos que eu vou apenas mencionar aqui para passar para o constitucionalismo, que seria a ideia do universalismo europeu. Uma outra provocação interessante que eu vou fazer aqui para vocês pensarem, né? Isso aqui é uma visão crítica para vocês pensarem e construírem o seu próprio pensamento a partir daí, estudando, lendo história, lendo coisa séria.
Né? Tomem cuidado quando vocês forem pesquisar na internet, que 80%, 90% é tudo fake news. Daí pesquisem sempre em sites sérios, de universidades sérias pelo mundo afora, né? Onde você tem pesquisadores que vão fazer ciência, né? E não achismo ou aquela falação superficial, né? Sem conhecimento científico que sustente. Então vá em sites da universidade, visitem o site da ONU, visitem o site do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, né, os relatórios anuais, muito interessantes, né, que estão presentes no site da ONU. Ali eu recomendo que vocês pesquisem. Agora, muito cuidado com o que está fora disso, porque aí é muita mentira, muita distorção, muita coisa, né, às vezes assim, mentirosa, né, coisas mentirosas. Então, um outro elemento é o universalismo europeu. Aí eu recomendo um outro livro, que chama o livro do Immanuel Wallerstein, que o nome é esse, O Universalismo Europeu. Se colocarem no Google, vocês vão achar O Universalismo Europeu, né, o Immanuel Wallerstein, mas não precisa nem do nome dele, põe o título Editora Boitempo. É um livraço simples e que vai explicar muito disso que eu estou falando aqui. E nesse livro, então, você tem uma resposta, uma pergunta que a gente faz. Na brincadeira que eu costumo fazer sempre com os meus alunos em sala de aula, ou em palestras que eu vou fazendo aí pelo mundo afora, eu sempre faço essa pergunta, invariavelmente as respostas são semelhantes. O que é? Eu peço para os alunos pensarem assim, pensem no primeiro filósofo que veio à cabeça de vocês. Pensaram? Anota aí. Primeiro filósofo, não pensa demais não, primeiro filósofo veio à cabeça de vocês. Invariavelmente, não pode pensar demais, porque você vai começar a sacar qual que é a minha brincadeira, né? O que eu estou querendo demonstrar, ou provar com isso aí. Invariavelmente, sabe o que acontece? Vão vir os 3 ou 4 gregos, uns 3 ou 4 alemães, sendo que os 3 ou 4 gregos são de mais de 2000 anos atrás. E os 3 ou 4 alemães, principalmente do século XIX, alguns do século XX, outros até do século XXI. Né? Mas é mais século XIX. Aí vem um inglês, um francês, um norte-americano. Quando aparece uma mulher, ou é Simone de Beauvoir, ou é Hannah Arendt, e quando aparece um não europeu, não homem, não branco, é Confúcio. Acabou. Invariável. Eu já fiz palestras para os queridos amigos jesuítas no curso do ISTA, né, no curso de Teologia e Filosofia, ou no curso também Instituto São Tomás de Aquino, né? Aí aparecem os filósofos católicos, né, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, mas que também são homens brancos europeus. Olha que interessante, se a gente for tomar isso como exemplo, então a gente pode afirmar o quê? Quem é que pensa? Né? Só os homens, as mulheres não, e só os homens europeus. Tem um livrinho horroroso, esses livros de aeroporto, não comprem nunca. Eu comprei no aeroporto, mas para mostrar para meus alunos justamente o absurdo disso. Está lá, 100 filósofos que mudaram a humanidade. Olha que interessante, que trágico, que horroroso. Os 100 filósofos, 99 eram homens. E uma mulher, Simone de Beauvoir. E dos 99, todos homens brancos europeus. Isso mostra o quê, gente? Isso mostra que a civilização europeia é superior? Não. Isso mostra o predomínio ou a dominação militar e econômica europeia nesse período de tempo, nesses últimos 500 anos, uma vez que já teve outros impérios regionais, o momento do domínio chinês, indiano, etc, etc. Mas isso mostra uma dominação onde quem é que pode falar? Quem é que é ouvido? Quem é que é legitimado para falar? Né? É o homem branco europeu. Isso não mostra superioridade, isso mostra justamente o domínio, que oculta o outro, que oculta a diversidade, que oculta as outras filosofias, os outros idiomas, as outras formas de pensar, de sentir, de compreender. E que a gente está perdendo, porque a gente aprende com o diferente. Né? Então essa é uma outra coisa muito importante para entender essa estruturação do pensamento moderno. E por fim, a invenção do indivíduo. Só lembrando aqui, não vou aprofundar nisso, porque isso foge muito da nossa matéria, mas a ideia é a invenção do indivíduo. Não existiam indivíduos antes da modernidade. E hoje você pode falar que, do ponto de vista da biologia contemporânea ou da física quântica, você joga abaixo essa ideia que é construída na modernidade desse indivíduo, homem, branco, racional, separado do resto, separado da natureza. Isso é uma invenção moderna. O individualismo é uma invenção cultural moderna. Ele é cultural. Ele não é natural. Natural, biologicamente, a biologia contemporânea mostra o quê? Que nós somos seres formados por milhões de outros seres. A gente tem dentro da gente milhões de seres pequenininhos, singulares, bactérias, sem as quais a gente não vive.
Se elas morrerem ou começarem a brigar entre elas, a gente morre. Nós somos um ecossistema. E como nós somos um ecossistema, a gente integra um outro ecossistema, que integra um outro ecossistema, que integra um outro ecossistema. Mas se a gente for pelo caminho da física quântica, né, se você imaginar dois átomos criados no mesmo momento e mandados para anos-luz de distância, o que acontece com esse átomo acontece imediatamente com outro átomo. E não é que a informação viaje, né, por fragmentos, né, de segundos, por micro fragmentos de segundos. Não é isso. É que todo átomo criado no mesmo momento, né, ele compartilha do mesmo corpo. Ou seja, tocou nesse imediatamente. Ou seja, se na explosão que deu origem ao nosso universo, né, isso tudo foram todos átomos criados num só momento. E tudo é átomo. Ar é átomo, isso aqui é átomo, parede, o cheiro é átomo, tudo é átomo. Né? Então você tem como, pela ciência moderna, desmontar essa invenção artificial do individualismo, né? E que até nega a própria sobrevivência do ser humano, que sobreviveu por ser gregário e não por ser egoísta, competitivo e individualista. Isso é cultural. Né? Isso também é uma marca da modernidade, que vai nos levando, né? Então se você tem indivíduo, aí você tem a última característica da estrutura de pensamento moderno, que é a transformação da natureza, né, em recursos naturais, em recursos que têm que ser explorados para a nossa satisfação pessoal. Então a gente se separa da natureza e começa a explorar esses recursos. E daí então, né, a gente chega ao ponto que a gente está com aquecimento global, com consequências já experimentadas, né, e perspectivas assustadoras e comprovadas cientificamente. Então não tem aí vamos também abandonar essa coisa que a gente precisaria discutir também, né, que como que contemporaneamente as pessoas têm abandonado o real. Né? Ou seja, o real é o que mais importa. As pessoas acreditam no que querem. É como se tivesse um cardápio, né, de realidades que elas podem escolher. Então algumas acreditam que a Terra é plana, né, o que até é inominável, é tão ridículo, absurdo, atrasado, né, já tem mais de 2000 anos que um grego provou que não é. Ou acredita que o nazismo é de esquerda, essas bobajadas que estão aí. Né, e que não tem aquecimento global, e etc. Isso você tem a consequência justamente desse homem arrogante, de separado da natureza, que passa a explorar a natureza, é que nos trouxe até aqui. E aí então, né, o estudo importantíssimo como um direito humano universal, como um direito fundamental, do direito ambiental e especialmente, superando o direito ambiental, que já não dá conta, né, que ele começa a falar em desenvolvimento sustentado, né, a gente não pode começar a falar em outra economia, né, em parar com esse crescimento de exploração de recursos naturais e começar a falar de um direito da natureza. Né? Então aí a gente vai trazer outras discussões importantes, como o animalocentrismo, o ecocentrismo, o biocentrismo, um direito biocêntrico, um direito ecocêntrico, que supere o direito antropocêntrico moderno. É nesse ponto que a gente está, gente. De novo eu chamo a atenção. É nesse sentido que vocês têm que se preparar, né, em abrir a cabeça para esse mundo que vai exigir da gente outras perspectivas, abandonando aqueles conceitos velhos que não mais se aplicam aos desafios do mundo contemporâneo. Daí é importante, né, estudar o direito da natureza, as perspectivas e as teorias ecocêntricas, o deep ecology, o biocentrismo, o animalocentrismo, para além, né, do antropocentrismo, que é moderno. Bom, com isso, a gente fecha essa estrutura de pensamento moderna e vamos chegar que esse Estado, portanto, que se forma naquele momento, ele nasce da forma absolutista. Ele tem algumas novidades. Um território delimitado, um poder hierarquizado, fortemente centralizado. E quando ele nasce, ele não tem separação de poderes. Então, o Estado moderno nasce na forma absolutista. Esse Estado moderno é um Estado nacional, ele passa a ter agora um território delimitado, integra o território, o espaço aéreo, o subsolo, o solo, as águas territoriais, o mar até um determinado limite. Isso é todo um processo muito lento, e nesses 500 anos, guerras, conflitos, tratados, acordos, né, até você chegar à conformação dos territórios contemporâneos, muitos ainda ocorrendo espaços de reivindicações, etc., como a Bolívia com o Chile, por exemplo, uma abertura para o mar, né, no Pacífico, na Bolívia, e outras discussões que vão acontecendo. Mas esse território vai se formando, então, nesses últimos 500 anos, de várias formas. Guerras, conflitos, tratados, acordos, etc. Estados vão começando a aparecer e vão aumentando o número de estados no mundo, né, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, com a independência, né, dos impérios europeus, né, começam aqui na América no século XIX, se expandem ali para a Ásia,
para a Oceania, para a África, no pós-Segunda Guerra Mundial, principalmente, com muitos conflitos, muitas guerras, né, esse processo de independência e surgimento de novos estados nacionais que ainda vão ser inspirados dentro dessa lógica. Criação de uma nacionalidade, idioma oficial, bandeira oficial, hino, né, invenção de uma história oficial, heróis comuns, criação de valores compartilhados, tudo isso aí está nesse Estado moderno. E esse Estado moderno, então, nasce da forma absolutista, o que significa que não há uma separação horizontal entre executivo, legislativo e judiciário, todo o poder concentrado no rei, né? O rei ele encarna o próprio Estado, a própria soberania do Estado, e não há também uma separação vertical de poderes, ou seja, não há descentralização. A gente imaginar o que é uma separação vertical de poderes é pensar, por exemplo, no federalismo, que é uma invenção norte-americana, com a Constituição norte-americana em 1787, lá no século XVIII. Né? É feita a independência dos Estados Unidos em 1776, a Confederação em 1777, e os Estados Unidos da América, como uma república federativa, como Estado federal, surge em 1787, com a Constituição de 1787, que vai ser interpretada de formas distintas até os dias de hoje. E nesse Estado federal, então, a gente tem muito claro o que é isso que eu estou falando, o que é essa separação vertical entre a União, com o seu Executivo, Legislativo e Judiciário, Estado-membro, com o Executivo, Legislativo e Judiciário, e o Condado, nos Estados Unidos, que é o município nosso, que lá tem Executivo, Legislativo e Judiciário, e que aqui no Brasil tem só o Executivo e o Legislativo, o município no Brasil não tem poder judiciário. Bom, e aí, então, esse Estado moderno, nacional, territorial, hierarquizado, centralizado, né, que nasce absolutista, vai se transformar em um Estado constitucional. E qual que é a ideia desse Estado constitucional, então? No Estado constitucional, agora, tem uma grande novidade, importantíssima novidade. Agora existe uma lei que é hierarquicamente superior a todas as outras leis. E essa lei ela é criada por um poder constituinte originário, que teoricamente deve ser popular, né? Ou deve ser democrático, né? Deve ser escolhido pelos cidadãos. Né? A questão toda central é quem são os cidadãos. Aí é que é fundamental, gente, parar e pensar muito bem nisso. Quem são os cidadãos nesse nascente Estado constitucional que nasce na forma liberal? Quem é esse indivíduo livre, portador de direitos? Olha, naquela ocasião serão apenas os homens brancos proprietários. E quem pode votar e se candidatar são apenas os homens brancos proprietários e ricos. Então o constitucionalismo liberal, né, o constitucionalismo ele nasce para proteger quem? A burguesia. E vamos entender isso do ponto de vista histórico com uma equação simplesinha aqui para vocês entenderem. Lembra que lá atrás eu falei que o Estado moderno nasceu de uma aliança. Os servos se insurgem, então nobres procuram o rei, se aliam ao rei, né, criam um único exército, uma única força. Agora esse rei, então esses nobres subordinam ao poder do rei, né, para reprimir e manter aqueles que produzem, que trabalham, os servos nos seus lugares produzindo. Muitos desses servos vão para as cidades. E nas cidades eles incomodam os burgueses. Os burgueses, então, financiam o rei, financiam o nascente Estado, para que esse Estado possa proteger a propriedade desses burgueses. É muito simples a lógica. Isso é uma equação. Como eu já disse, em cada Estado você tem movimentos complexos, etc. Mas a equação, ou seja, a base elementar da formação do Estado moderno é essa aliança entre nobres, que vão formar um único exército, uma única força, e agora subordinam ao rei, e nasceu o absolutismo, né? E os burgueses que financiam o rei, pagando tributos, em troca o rei vai proteger a propriedade dos burgueses, e com isso os burgueses vão prosperar. Né? E aí, então, esse Estado nascente, encarnado na figura do rei, agora centralizado o poder, vai buscar entre os servos aqueles que vão manter os servos trabalhando, produzindo, né? E protegendo a propriedade no campo dos nobres e a propriedade na cidade dos burgueses. O segundo momento do Estado constitucional, qual é? É quando esses burgueses, nessa aliança, tá claro aqui, né? Essa aliança, esses burgueses agora, eles vão acumular, vão prosperar muito com a proteção que o Estado oferece, que o Estado absolutista oferece à sua propriedade, né, contra as insurreições dos servos que agora viraram súditos, né, do Estado absolutista.
Então, eles prosperam, acumulam riqueza. E quando eles acumulam riqueza, eles passam, então, a desejar o poder do Estado. E vão alcançar o poder do Estado nas revoluções burguesas. Inglaterra, 1642, Cromwell, 1688, Revolução Inglesa, né? Estados Unidos, 1776, Independência, 1787, a Constituição dos Estados Unidos, França, 1789, a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, né? E depois as constituições francesas do período revolucionário, em 1791, 93, 95, 99, 1804, 1816, enfim, a França teve 14 constituições durante sua história, as primeiras constituições liberais. Então, esse Estado constitucional, que é um Estado moderno, nacional, hierarquizado, etc., etc., agora ele vai significar o quê? Esses burgueses assumem o poder político porque eles não aguentavam mais, eles não queriam mais a intervenção do Estado, a intervenção do rei nos seus negócios privados. Então, para prosperar ainda mais, eles falam, agora nós vamos criar uma Constituição que é maior do que o rei, uma Constituição que é maior do que o Estado, uma Constituição que cria o Estado, que é maior do que o poder do Estado. E essa Constituição vai estabelecer direitos nossos de liberdades individuais, de propriedade privada, de livre iniciativa, livre concorrência, né, respeito aos contratos, à vontade das partes dos contratos, permitindo assim que a gente prospere sem a intervenção indevida do Estado, sem a intervenção indevida do rei. E aí então nascem as primeiras constituições liberais, aí nasce o primeiro tipo de Estado constitucional, que é o Estado constitucional liberal, que nós vamos trabalhar na próxima aula. Até lá, gente.